7 de agosto. Eu convido os senhores para que tomem assento, os colegas vereadores, o público, para que nós possamos dar início à nossa audiência pública neste dia 29 de junho. Damos início à audiência pública para debater sobre Projeto de Lei Complementar número 02/2022. Altera dispositivos da Lei Complementar número 393, de 29... Pessoal, eu peço a compreensão de vocês para que nós possamos iniciar a nossa sessão. Damos início à audiência pública para debater sobre Projeto de Lei Complementar número 393, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a transferência do potencial construtivo de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e da Lei Complementar número 170, de 9 de outubro de 2006, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, do município de Passo Fundo e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com o objetivo de trazer melhorias para o município de Passo Fundo com a ampliação do potencial construtivo, impulsionando os programas de regularização fundiária, permitindo a implantação de equipamentos urbanos e comunitários e modernizando nossa mobilidade urbana. Cumprimento aos presentes, reforçando o compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal em oportunizar e atender o princípio da participação popular. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos presidente da Comissão de Finanças e Planejamento e Controle e vice-presidente da Casa Legislativa, vereador Jordane Ramos Krug. Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, CMDI, o senhor Ubiratã Oro. Secretário de Planejamento, senhor Giese Schneider e seus respectivos corpo técnico. Também a Procuradoria-Geral do Município, representada pela senhora Caroline Tans. Registramos a presença dos vereadores Ada Cristina Munareto, Alberi Grando, Altamiro dos Santos, Cláudio Rufa Soldá, vereador Ernesto, vereador Israel Cujava, Indiomar dos Santos, Janaína não está aí, Leandro Rosso, Janaína Portela, Luiz Valendorf, Michel Oliveira, Regina Costa dos Santos, Rodinei Candeia, Tadeu Trindade e Wilson Liu. De imediato, convido o vereador Rodinei Candeia, representando a Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, para realizar a explanação das emendas e subemenda apresentadas. Informo que, enquanto ocorre a explanação técnica, os interessados poderão se inscrever para usar a palavra para fazer suas considerações. Registramos a presença também do vereador Renato Orlando Checker. Eu estava localizando.
Vamos aguardando o vereador Rodinei Candeia se organizar para fazer a explanação. Quero informá-los que quem quiser fazer a inscrição... É com você, Carla, ou com o Roberto? Com o Francisco e o Roberto. Roberto e Francisco, ergue a mão aí. Isso lá, aqueles dois rapazes lá, vocês podem fazer a inscrição. Acho que é interessante vocês ficarem aqui na frente, gurizada. Daí fica melhor. Dá para anunciar novamente? Tá bom. Os colegas vereadores que quiserem se manifestar podem usar a tribuna e o público usará o microfone sem fio que está com o Roberto e o Francisco. Registramos a presença também do vereador Edson Nascimento. Secretário do Meio Ambiente, Rafael Colucci, também presente nessa audiência pública para contribuir no que for preciso. Obrigado pela sua presença, secretário. Então, agora com a palavra, vereador Rodinei Candeia. Senhor presidente dessa Câmara, Evandro Meirelles, senhor presidente da Comissão de Finanças, Gil Krug, secretário de Planejamento, Giese, colegas que compõem a mesa, Carol, por favor, e demais colegas vereadores que aqui estão, senhoras e senhores, que nos acompanham, Cristiano, nosso presidente do Sinduscom, né, e os amigos que aí estão. A totalidade de vocês sabe do que se trata. Esse projeto veio do Executivo para regulamentar ainda melhor a possibilidade de transferência do potencial construtivo de imóveis atingidos por algum tipo de restrição pelo município. Apenas para ficar constando para a população que nos acompanha, o potencial construtivo é aquele tanto que cada proprietário pode construir dentro do seu imóvel. Contudo, esse imóvel pode ter alguma restrição, como ter um imóvel tombado, ter uma área ambiental, ou ter sido desapropriado, e aí fica impossibilitado de usar todo esse potencial construtivo. A legislação do município, com essa regulamentação, ela possibilita que aquele que tiver essa restrição de utilização da construção no próprio imóvel transfira para terceiros esse potencial construtivo, limitado àquele que recebe a um acréscimo de 25% da área recebida. Pois bem, o município transformou a proposta do Executivo para que essa legislação fosse ainda permissiva de políticas públicas direcionadas a obras públicas, a fazer os tombamentos e mesmo as desapropriações. Por exemplo, se o município for fazer uma desapropriação para fazer uma rua, além do potencial construtivo que aquele proprietário teria direito, o município permite um índice, por exemplo, ele tinha lá 500 metros possibilitado de construção. O município vai dar um índice de 2, ou seja, 500 vezes 2, vai dar 1.000, para que ele, ou seja, é um estímulo para que ele concorde com aquela desapropriação. Outra situação, o município vai querer criar um conjunto de uma unidade habitacional desapropriando o imóvel para fazer isso. O município vai estabelecer um índice de incentivo a essa operação de 1,9. Quer dizer, ele além de possibilitar a transferência do potencial construtivo, que é representada pelo número 1, ele vai dar mais 90% de vantagem para que essa pessoa tenha. Então, isso veio para a Comissão de Finanças e nós fizemos uma análise e entendemos interessante
acrescentar alguns pontos e discutir. Nós participamos de uma primeira audiência pública sobre esse assunto aqui, nesta Câmara. Já levantamos, naquela ocasião, os pontos que acabamos levantando lá na Comissão de Finanças e tivemos o cuidado de convocar a Secretaria de Planejamento e todos os seus técnicos para que nos explicassem por que daquelas decisões, por que daquelas inserções e o que nós achávamos que tinha que mudar. Nós tínhamos uma proposta inicial no relatório de fazer 6 emendas no projeto do governo. Algumas emendas, assim, puramente redacionais. E explico para vocês. A legislação ela é claramente feita por profissionais altamente técnicos e qualificados. Mas, por vezes, o profissional com essa qualificação, ele pressupõe que todos os demais compreendam a sua linguagem. E aí, nós, como legislativo, pretendemos transformar numa linguagem mais fácil da população entender. Então, algumas emendas foram mais nesse sentido, para tornar a compreensão e a aplicabilidade mais fácil, e outras, sim, a gente entrou um pouquinho no mérito. Conversando, fizemos essa reunião e o corpo técnico do município nos convenceu de que das 6 emendas propostas, 3 eram inadequadas porque nos explicaram melhor a pretensão e até houve, no caso, até um erro de interpretação ali. E 3 nós abrimos mão e fizemos 3 emendas, portanto, uma subemenda e 2 emendas que vou passar a explicar para vocês por que fizemos essas emendas. A primeira dela, o que a gente vai referir é o seguinte: o município tinha dito que havia possibilidade de, em casos de desapropriação, haver a transferência do potencial construtivo e ficaria encerrado o processo de desapropriação com efetiva transferência, ou seja, reconhece ao proprietário o direito de transferir e, quando esse proprietário transferisse para um terceiro, encerra o processo desapropriatório. E aí eu me vali um pouco da minha prática profissional, que a gente fazia centenas de desapropriações e, por vezes, essas desapropriações demoravam anos para se consolidarem, justamente porque não ficava encerrado o processo. O que é a nossa sugestão? Que, ao invés de ser com efetiva transferência, porque esse proprietário que recebe o direito, Cujava, de receber o potencial construtivo, ele pode transferir quando ele quiser, esperar o melhor preço, o crescimento da cidade, ou nunca utilizar. E aí o processo de desapropriação nunca se consolidava. E aí fica até difícil para as questões de registros, obras públicas. Então, qual é a ideia? É que, com a simples concessão do direito de transferência, independentemente da efetivação, se ele vai transferir ou não, se consolida e se encerra o processo de desapropriação. Essa é uma das sugestões que se fez e que não houve nenhuma oposição, porque até foi mais uma troca de experiências ali com a doutora Carol e com o pessoal do município, né? Acho que construímos essa solução aí a várias mãos. Uma outra... Deixa eu ver as outras emendas aqui, já explico para vocês as que sobraram ainda. Aqui. Tá, uma outra emenda, a emenda número 2, ela é, como eu disse para você, só de redação, porque na redação original estava dizendo que o imóvel que cede o potencial, quando na verdade não é o imóvel que cede o potencial, é o proprietário que cede o potencial. Então isso aí não tem maior relevância, né? E a sugestão aí mais importante é o seguinte: no projeto do município, existiam 2 hipóteses para trabalhar com política habitacional. Uma delas possibilitando
ao município que naqueles casos que houver interesse em realizar uma unidade habitacional, um novo loteamento para a política habitacional, além da indenização do potencial construtivo, tivesse um índice de 1,9 como incentivo, como um fator de incentivo para que aquele cidadão dono do imóvel concordasse com a desapropriação, ou seja, evitar que houvesse toda a discussão judicial, professora Regina, que pode demorar anos sobre o valor do imóvel. Ou seja, não obriga o proprietário, porque não pode obrigar, a indenização tem que ser para desapropriação prévia e justa, mas, ao mesmo tempo, dá ao município uma moeda, e, na verdade, vocês vejam bem importante disso, o município não gasta nada. O município dá potencial construtivo. Isso vira moeda, Trindade, no mercado. Mas é uma moeda que o município cria do nada, virtual, por assim dizer, e que, ao mesmo tempo, se resulta em benefício para aquele proprietário desapropriado. E o município propôs, neste caso de novas unidades habitacionais, que se fizesse um índice de 1,9. Ou seja, além de indenizar todo o potencial construtivo, que é o índice 1, mais 90% como estímulo para que fosse viabilizado. Nós concordamos com isso, acho que facilita muito a negociação, e tem dois aspectos: não obriga o proprietário e não obriga o município. O município vai poder fazer, se e quando quiser, dentro da discricionariedade que é própria de quem está na gestão municipal. A Câmara só autoriza a que isso aconteça. Então, esse é um ponto. Só que na outra linha, na linha D, se não me engano, o município propunha para aqueles casos onde já tivessem áreas invadidas e que o município se propusesse a fazer regularização fundiária, o índice fosse de 0,8. Qual é a ideia do município? E a discussão que aconteceu, o pessoal da área técnica do município nos confessou. Eles tiveram essa dúvida sobre como conduzir esse assunto e eles resolveram botar 0,8 para que não houvesse estímulo a invasões, para que depois houvesse a regularização. Isso até o próprio presidente da comissão levantou isso. Então, o que acontece? Ao invés de dar pelo menos o potencial construtivo, que seria representado pelo índice 1, o município botar 0,8. Na prática, ele desconta 20% do potencial construtivo que aquela área tinha. Na nossa compreensão, depois de um longo debate na Comissão de Finanças, nós entendemos que isso era uma punição para todas essas áreas que carecem de regularização fundiária em Passo Fundo. A última vez que eu conversei com o doutor Adolfo, ele nos disse que nós tínhamos 196 áreas invadidas em Passo Fundo. Ou seja, nós temos perto de 200 áreas para fazer a regularização fundiária. Então, se eu der o 0,8, pode ser que muitos desses proprietários não queiram fazer. Agora, se eu der moeda para o município, uma moeda virtual, que o município não gasta nada, de 1,9, significa que o município vai ter mais argumentos. Nesse sentido, me lembro que o vereador Endiomar nos trouxe um caso concreto de um cidadão que tenha a sua área invadida e ocupada há bastante tempo e que o município já tentou fazer acordo, mas ele não aceita porque o valor é baixo. E o município justifica que é o limite que ele tem, que ele não consegue dar mais do que isso, certamente por avaliações administrativas, por informação do valor imóvel no cadastro, alguma coisa assim. E aí ele fica impossibilitado. E que se por acaso houvesse a possibilidade de um índice maior de potencial construtivo, ele faria um acordo com o município. Quer dizer, então nós entendemos que não havia por que tratar diferente duas situações que se relacionavam com regularização fundiária, e nós propusemos, então, que para os dois casos, tanto para novas unidades habitacionais como para a regularização fundiária, e veja bem a importância da regularização fundiária. Lá na regularização fundiária, você vai poder, depois de regularizado, colocar todo o aparato público, fazer pavimentação, água, luz, escolas, enfim.
Numa situação irregular, o município fica até com restrições para fazer qualquer benefício para essa população, que muitas vezes é a mais vulnerável, que mais precisa do serviço público. E nós, com esse estímulo de, ao invés de punir aquele proprietário que sofreu invasão, com um desconto de 20%, a gente dá 1,9%, também, tal como na outra da desapropriação, simplesmente você vai dar mais instrumental para que o município faça essa política pública. E veja bem, a preocupação do presidente, tá, mas se nós fizermos isso, não vamos estimular a invasão? Na hora que nós fazemos a legislação, nós não podemos pressupor a má-fé das pessoas. Nós temos que fazer a legislação para uma situação normal, Wilson. Nós temos que fazer uma legislação pressupondo que as pessoas vão agir de boa fé. Eu não posso fazer uma legislação pressupondo a má fé. Então, trato de maneira igual duas situações, e foram, até estava explicando para o Cristiano, o presidente do Sinduscom, e para o Leonardo também, essa situação de que houve algum debate neste ponto específico e que o próprio corpo técnico do município, ele não tinha uma posição firme e definida a esse respeito. Tinha esse temor, mas também dependia muito de uma interpretação. Então, por isso, essas são as emendas que nós fizemos. Uma de redação e as outras, não muita profundidade ali de modificação. Mas essa sim, essa muda, e para mim, no meu entender, não conheço nenhum dos proprietários de áreas que estão ocupadas hoje por ocupações irregulares, né, mas eu acho que isso realmente dá potencial. Se eu estivesse no executivo, gostaria de ter esse instrumental para produzir. Então, essas são as modificações, e que, por terem sido no âmago do processo, a nossa Procuradoria achou essencial que ela fosse novamente objeto de consulta popular, e por isso dessa audiência pública, que foi convidado inclusive o Conselho Municipal do Desenvolvimento Integrado, né, e todo o pessoal aí. Então, essas são as mudanças que a gente propôs e que estão sob análise agora, inclusive dos senhores, e aceitando as sugestões. Convido para fazer sua manifestação o senhor Gies Schneider e seu respectivo corpo técnico. Boa noite, secretário. Boa noite, presidente Meirelles. Em seu nome, quero saudar todos os vereadores que nos acompanham nessa audiência. Também aqui, presidente da comissão, vereador Gil Krug, né, da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, vereador Ney, que fez a relatoria nesta comissão e hoje trouxe para a gente detalhes das emendas, né, e justificou cada uma delas. Uma saudação aqui à minha direita, né, a doutora Carol, da Procuradoria, que nos acompanha, é a procuradora, né, secretária adjunta aí da PGM, e o nosso amigo Biratã Ouro, que se dedica sempre, e há muito tempo já, né, em prol do debate das melhorias que a gente precisa fazer para a nossa cidade, que são permanentes, frente ao CMDI. Então, o Biratã é presidente do CMDI. Uma saudação a todos, aos proprietários de áreas, né, que têm interesse no tema, que já acompanharam a outra audiência pública que nós fizemos. Minha saudação ao Cristiano e ao Leonardo, lá do Sinduscom. Quero lhes dizer assim que, fora certamente a angústia e a expectativa daqueles que têm questões específicas que estão pendentes, enquanto a gente não aprova essa proposta, esse projeto de lei, afora essa questão que é muito relevante, que a gente precisa ter um cuidado muito especial, tem sido também um processo de construção e de aprendizado, na medida em que a gente tem tido a oportunidade de dialogar o tempo todo, assim, né? Seja em momentos formais, como a primeira audiência e a audiência de hoje, seja num outro momento formal em que nós fomos convidados a participar da reunião, como já mencionou o vereador Rodinei. Também existem os momentos informais, as conversas informais em que a gente encontra com os vereadores e a questão vem à tona, né? E também internamente na Secretaria de Planejamento, na PGM, isso acaba nos provocando a refletir muito mais sobre o assunto, também no CMDI, conversava antes com o Biratã, né? Então, gostaria de fazer algumas ponderações, e a doutora Carol
certamente vai contribuir nesse processo. Além dela, também temos aqui a Cibele e o Pedro, que são arquitetos lá da nossa equipe técnica. Talvez até, vereador Rodinei, alguns pontos que eram menos claros e objetivos para nós antes, com o passar desse processo de diálogo e de reflexão sobre o tema, alguns inclusive vieram a ficar mais objetivos para a gente, tá? Em relação às emendas que o vereador citou e que tem caráter mais textual, né? A gente já tem concordância em relação a isso. Eu vou me deter aqui a falar especificamente sobre a emenda que o vereador acabou de relatar e em relação à transferência de potencial construtivo nos casos de desapropriação para regularização fundiária. Importante, primeiro, a gente entender que, embora pareçam a mesma coisa, não são a mesma coisa. Uma situação é quando eu tenho uma ocupação consolidada e preciso regularizar esta situação. Outra é quando nós falamos, vereadores, em implementar programas de habitação de interesse social. É uma outra situação. Nós estamos falando de áreas desocupadas onde se pretende instalar um novo loteamento com toda a infraestrutura necessária, onde até então pressupõe-se que não existam construções, não existam moradias, e a gente vai poder fazer ali um loteamento de acordo com o que preconiza a nossa legislação, desde a preocupação com o tamanho dos lotes, preocupação com o saneamento básico, a preocupação com o passeio público, com o estabelecimento naquele local de áreas de lazer, com a disponibilização prévia de espaço para futuramente ou imediatamente se construírem equipamentos públicos. Então, isto nós chamamos de programas de habitação que o município pode vir a desenvolver e para o qual nós propusemos, então, um índice de 1,9. O segundo caso é o caso de, como eu disse antes, de áreas invadidas, áreas ocupadas. Observem que, inclusive do ponto de vista técnico, como que eu vou transferir potencial construtivo de uma área que já está construída, em grande parte. Então, já não se pode usar mais o mesmo fator, ou seja, o 1,9, esse é o nosso entendimento, porque a gente está falando de uma área que já está ocupada, que já está construída, e que muito provavelmente nós vamos, na melhor das hipóteses, a gente sabe que isso é realidade, a gente vai reafirmar aquele status. A gente vai regularizar aquela condição de moradia para as pessoas. Os tamanhos de lotes já estão pré-estabelecidos, muito provavelmente não poderemos fazer intervenções de qualificação de saneamento básico, muito possivelmente não poderemos estabelecer áreas livres de lazer, não poderemos estabelecer áreas reservadas para a construção de equipamentos públicos para atender aquela população. Então, no nosso entendimento, embora no final das contas estejamos falando sim de habitação de interesse social, as configurações, como isso se dá, são distintas e merecem um tratamento distinto. Esta é a percepção do Executivo Municipal. Hoje, para vocês terem uma ideia, quando a gente vai fazer um processo de desapropriação de uma área invadida para que o município possa fazer a regularização, a gente utiliza um método de avaliação os técnicos lá da CEPLAN seguem, não é um método criado pela CEPLAN, e eu vou mentir se eu disser que é exatamente esse percentual, mas a avaliação é de 60% ou 65% do valor venal da área. Então, assim, a gente hoje já tem esta realidade. Nós esperamos que a Câmara de Vereadores possa fazer esta reflexão acerca da distinção das duas condições que nós estamos referindo aqui, da condição de moradia que nós vamos proporcionar em
e no outro caso, e que isso, sem dúvida alguma, deve se refletir também no fator que nós vamos considerar na hora de conceder um título, né, um direito de transferência do potencial construtivo. Não sei se falei tudo, se falei médio, Carol, mas a Carol está aqui para complementar, né, os colegas também estão aí, e a gente fica à disposição também na sequência para seguirmos com esse diálogo. Muito obrigado por enquanto. Presidente, só um esclarecimento importante aqui que aconteceu, porque que a gente está nessa audiência pública, né? Havia um procedimento na Câmara de, quando houvesse essas discussões, de voltar para o município e tramitar administrativamente no Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado. E para que não houvesse uma volta e o processo legislativo fosse interrompido, houve uma reunião do Colégio de Líderes, junto com a Procuradoria, e se construiu uma solução de que o processo tivesse tramitação regular dentro do Legislativo e se propiciasse essa audiência pública para suprir toda e qualquer participação popular. Isso, para nós, me parece, presidente, que é um marco também na sua gestão e que a gente pode ter como uma evolução na tramitação dessas matérias aqui. Muito bem. Nesse exato momento, quero passar os trabalhos aqui para o nosso vice-presidente Gil Krug para conduzir a audiência pública. Devido a alguns compromissos, nós estamos se ausentando, mas desejo a todos aí uma ótima audiência pública. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos, então, dar continuidade nos trabalhos. Convido agora, então, a falar o senhor Ubiratã Ouro, presidente do CMDI, senhor Ubiratã, com a palavra. Ao cumprimentá-lo, presidente da mesa, senhores vereadores e aos presentes. Eu posso dizer aqui que o Giese deixou a gente sem palavras. Imagem de tudo que era necessário dizer. De fato, o ponto aqui que me chamou a atenção é essa questão das áreas de ocupação irregular. E aí tem um aspecto, talvez tenha que ser profundamente avaliado, que é o significado humano. Tem dois momentos aí, que a pessoa movida por uma necessidade absoluta, ela é obrigada a invadir uma área, fazer um casebre ali para se abrigar, e tem depois um outro momento, que é o resto da vida. Isso aí significa. Não é por acaso que se evoluiu na técnica da urbanização, saneamento básico, que permitiu que a humanidade evoluísse da forma que evoluiu e chegasse aos níveis de vida, de longevidade que tem hoje, decorre muito disso. Nós aprendemos a viver e a conviver. E num aglomerado desse, isso não se verifica. Muitas vezes é confundido. Já houve um momento, num debate, numa rádio, que eu fui chamado de uma pessoa insensível, desse tipo de coisa, e é bem ao contrário. É por ter sensibilidade que eu digo que isso tem que ser examinado com muito cuidado e muita profundidade. Porque não vai, na verdade, resolver. Vai perpetuar uma situação degradante, às vezes, e certamente insuficiente como meio de conceder dignidade às pessoas, por uma situação que se vai, até hoje, tem sido meio que tolerado, né? E ao fazer esse esforço nós estamos tentando mudar. Mas então, para mudar, temos que mudar para melhor. Acho que é isso assim que cabe neste momento dizer, que você tenha atenção para esse aspecto. E não é técnico, pelo menos não é da técnica de arquitetura, urbanismo e engenharia, mas é um aspecto humano. E a solução de permitir simplesmente a consolidação, fazer o arruamento como der, levar eletricidade, água, é possível levar, saneamento, raramente é possível fazer sistema de saneamento eficaz, isso não vai mudar a realidade das pessoas. Então, nós não vamos estar construindo aquilo que temos.
que é uma comunidade em que todos têm dignidade. Eu deixo isso aí aos senhores que têm, né, o privilégio e o dever de estar aqui, para que se busque aqui a melhor solução. Obrigado. Obrigado, senhor Ubiratã. Bom, senhores, antes de eu abrir a inscrição aos demais colegas vereadores, depois ao público, vou fazer uma curta explanação. Eu, como presidente da Comissão de Finanças, foi feito mais de 4 reuniões da comissão para tratar apenas desse projeto. Agradeço desde já Giese, a Carol, Pedro, a Carolina, sempre foram muito atenciosos, se propuseram sempre a dispor, e foi um tema bastante relevante, né? E até na comissão saiu com voto favorável, 5 votos favoráveis, mas eu falei para o Candeias, né? Eu voto contrário ainda referente a esta emenda, pois é uma explanação onde realmente eu tenho muito medo e é algo que realmente deve ser debatido com a comunidade, né? Algo, primeiramente, que algo de potencial de construtivo é algo que realmente é muito inovador em Passo Fundo. Passo Fundo estava atrasado agora na gestão do prefeito, né? Parabenizo o prefeito que está se fazendo isso, mas é algo que realmente é preocupante. Esse índice de 1,9, aonde se deseja fazer a desapropriação para fazer um programa de habitação, meu ponto de vista, ele é totalmente viável e totalmente digno. Esse outro 0,8, aonde seria para se fazer um reurb, uma regulamentação, é aquele ponto aonde o vereador Candeias me citou, que aonde irá se estimular invasões, ocupações, algo que mais tarde quem vai pagar diretamente com isso é a população. Realmente é a população. E uma coisa que tem que ficar muito clara para os vereadores da casa, esse projeto realmente ele é muito complexo. Esses índices que nós estamos falando não tem nada a ver com o valor do terreno, não tem nada a ver com o valor venal. São índices de potencial construtivo, correto? Então não se pode confundir isso em nenhum momento, tanto para a população que nos acompanha e para nós, vereadores. E eu sempre busco, quem acompanha meu trabalho gosta que eu sempre gosto de buscar exemplos e trazer para a prática, né? Eu até fiz uma pergunta para o Giese, para a Carol, para o Pedro. Eu disse, alguma outra cidade alterou esse índice de potencial construtivo? E não foi achado, não foi encontrado. E realmente, por quê? Porque alguém, acho que algum dia tentou mudar e se criou uma bolha, e depois que está fora do controle, todo mundo sabe, quem trabalha diretamente, que eu sou totalmente contra as invasões de área privada, tu não consegue mais retirar as pessoas. Temos vários exemplos em Passo Fundo, tem mais de 196 ocupações e invasões, né? Que tem diferença entre uma e outra. E algo realmente que deve ser trazido a essa casa é porque, meu ponto de vista particular como vereador, é que se estimule isso. Um exemplo prático, estimule isso. O senhor João tem uma área, aonde dentro daquela área ele tem um potencial construtivo, de 1. Tem um índice de potencial construtivo de 1. Uma área de 1.000 metros quadrados, pode-se construir 1.000 metros quadrados dentro daquela área. No momento que aquela área não é um local para ele, viável, para ele construir uma indústria, construir um imóvel, se fazer um aluguel, fazer uma rentabilidade, o mesmo pode estimular uma ocupação, uma invasão, mais tarde vir trabalhar junto com a Câmara de Vereadores, o poder público, regulamentar aquilo, mas ele não está interessado no valor pecuniário, no valor que mais tarde se discute na justiça, o que nós não estamos discutindo aqui. Mas ele está interessado nesse 1,9, onde ele iria construir 1.000 metros, ele vai ter uma carta para construir 1.900 metros quadrados, aonde quem tem um terreno com um índice de potencial construtivo na cidade, com certeza vale muito dinheiro, correto? Como disse o vereador Candeias, não podemos prever a má-fé, mas é algo que é muito preocupante, porque nenhuma cidade existe esse índice de potencial construtivo. E daí fica aquela pergunta, eu vou pagar para ver? Passo Fundo está disposto a isso? Então, realmente é algo que pode se criar uma bolha, que daqui 1, 2 anos nós tenhamos que refazer uma emenda, e
modificar, correto? E o segundo ponto, muito importante, qual eu concordei na Comissão de Finanças, apresentei, fui voto vencido, foi 4 votos a 1, fui voto vencido, passou a Comissão de Finanças, foi que essa emenda não aprovada, deixe-se bem claro, ela não aprovada, ela derruba esses outros índices de potencial construtivo, de 1,9 e 0,8. Tu tem uma área invadida, tu só vai brigar pelo valor bienal da área, tu não vai ter mais nenhum índice construtivo, correto? Fiz bastante estudos em outras cidades e dialoguei com outros vereadores de outras metrópoles onde existe o projeto de lei. Por que esse 0,8? Por que essa desvalorização do potencial construtivo? O vereador viu se o senhor tem uma propriedade onde ele permite construir 1.000 metros quadrados, correto? O senhor está tendo a valorização da área, mas o senhor tem a obrigação de cuidar desta área, correto? O senhor tem a obrigação de cuidar desta área. Então, essa desvalorização do potencial construtivo seria um estímulo para o proprietário da área cuidar da área? Pode ser um ponto. Entende? Então, tipo, é um questionamento que surgiu isso muito forte na Comissão de Finanças e assim se foi feita essa audiência pública. Tá? O Giese deu um esclarecimento técnico muito bom, muito padrão. Eu fiz questão de dar esse exemplo que eu gosto de botar na prática, né? Tem gente que gosta de andar de carro e tem gente que gosta de saber como é que o pistão funciona, a combustão lá dentro e a mistura de oxigênio está certinho. Então, é algo esclarecedor, espero ter explicado bem para os colegas, porque realmente é um assunto bastante complexo e deu bastante debate dentro da comissão. Vamos começar então com os vereadores inscritos. Primeiro, o vereador Ada. Ada, 3 minutos por vereador. Mais o vereador Ada em Arã, mais algum? Mais algum vereador deseja se inscrever? Depois vamos abrir o público. Ok. Boa noite, então, senhor presidente, Gil Krug, secretário, demais componentes da mesa, colegas, público que nos acompanha aqui e também que nos acompanha aí pelas redes sociais e pelo canal 16. Gostaria apenas de colocar a minha preocupação, sim, né, de transformar esse 0,8 em 1,9 e nós termos aí uma indústria, né? Já sabemos que o número de invasões é grande em Passo Fundo, não podemos presumir a má fé, mas muitas vezes ela existe, infelizmente, ela existe, então, por existir, também não podemos descartá-la, né? Mas eu gostaria que o meu questionamento é mais para o presidente do Conselho e para o nosso secretário Giese, a opinião dele sobre esse 1,9. A mim, pelo menos, não ficou claro se são favoráveis ou não, né? Gostaria que me respondesse assim, não, somos favoráveis ou não, né? Porque, como leiga no assunto, busquei me informar, acredito que deva ser maior do que 0,8, sim, para que não haja prejuízo, né? Mas não sei se também 1,9 é o número correto, né? Acho que a discussão, como foi falado aqui, foram feitas várias reuniões, voltou-se a audiência pública, enfim, é isso que nós temos que fazer. Somos vereadores e fomos chamados a isso, a discutirmos exaustivamente os projetos para buscar o bem comum para a nossa população. Então, parabenizar por mais essa iniciativa, pelas explicações dadas, né? Mas eu gostaria, assim, que ficasse claro, né? Gostaria dessa clareza, secretário, por favor. Então, agradeço a todos e agradeço a oportunidade de me manifestar aqui nessa tribuna. Obrigada e boa noite. Obrigado, vereador Ada. Também gostaria de saudar aí o nosso amigo e sempre vereador aí, Alex Necker, qual foi por 4 anos aí presidente da nossa Comissão de Finanças, né, Alex? Boa noite, muito bem-vindo. Giese, gostaria de dar uma resposta à vereadora? A resposta é: nós não somos favoráveis a esse índice de 1,9, né? Pelos motivos que a gente explanou aqui. Eu acho que é importante reiterar, viu, vereador Candeia, aquilo que eu disse na abertura.
vereador Candeias tem razão quando diz que o processo de amadurecimento nosso, inclusive, em relação a esse tema, ele vem ocorrendo com mais segurança a cada dia que a gente se propõe a discutir, né? Então, de forma objetiva, não somos contrários ao índice proposto na emenda. Obrigado, Gese. Gostaria de se manifestar, Biratã? Da mesma forma, vereadora, como técnico, cidadão, como pessoa, sou contrário. A sua colocação eu acho que é bastante pertinente. Mas eu centro a questão nisso, há pouco eu falei. O aspecto humano, nós temos que achar uma solução para essas situações? Sim, temos. Temos que elevar a dignidade das pessoas, temos que nos tornar realmente mais do que uma sociedade e uma comunidade. Mas, sinceramente, esse aí não é o caminho. Obrigado, Biratã. Com a palavra, o vereador Inharã Carvalho. Carlos Edis, nosso público aqui, nosso plenário, que hoje estão aqui, nossos proprietários da área privada, Biratã, secretário Gese, Carol, vereador Candeias, vereador Krug. Eu faço minhas palavras da vereadora Ada, e que também ela sugere mesmo, viu, secretário, o senhor falou desse condomínio. Eu peço, e sempre nós prezamos, quando a gente esteve lá como secretário adjunto, nós nos incomodamos muito com áreas invadidas, né, hoje chamam ocupação, e que a gente tinha que ir lá e fazer a evacuação da área, né, às vezes encarando pessoas que realmente precisavam, vereadora Regina, mas que também tinham pessoas lá servindo de laranjas para ocupar essas áreas e depois comercializar ali à frente. Essa área, essa questão, vereador Krug, realmente, ela pode se tornar, porque eu estive averiguando mais, se eu sou proprietário de apenas uma área e não tenho como construir essa compensação para construção, eu uso essa carta dessa minha área para negociar com alguém que tem uma propriedade para poder implementar essa compensação. Então, é uma carta na mão, é uma carta de crédito, né, que o proprietário de uma área, daqui a pouco, ele não deseja mais uma área lá que ele não consegue negociar com ninguém. Aí ele vai lá, incentiva lá, que vai lá uma meia dúzia de famílias lá ou mais, invadir a área para que eu pegue essa carta, eu estou fazendo um brick, um negócio. Então, nós temos que ver, sim, o Biratã, vereador Candeias. Nós temos que analisar, vereador Gese, esse condomínio que está sendo criado, inclusive, para que seja feito, né, o assentamento de pessoas que realmente não estão noutra área e que vão migrar para esse condomínio. Né? O Poder Executivo ele tem que fazer um cadastramento, uma averiguação dessas pessoas, dessas famílias que estão ocupando essas áreas de maneira profunda. E que realmente seja bem cadastrado e que haja uma fiscalização para que, periodicamente, passe alguém lá para ver se aquela família ainda está lá. Para não se tornar tudo isso, né, vereador Krug, que acontece, a migração. E nós, Passo Fundense, aqui, estamos sendo vítimas de outras cidades que estão vindo para cá sabendo que Passo Fundo está fácil as ocupações. Então, vereador Krug, eu digo que nós temos que ter muita cautela, né? É uma carta na mão, é uma carta de negócio, né, que a gente tem para fazer um comércio logo ali à frente. Obrigado. Obrigado, vereador Inharã. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vou abrir o público. Senhores, vamos então ceder a palavra ao público. Solicitamos apenas que se identifiquem, se representa alguma instituição. Olá, boa noite. Obrigado, então, por ceder a palavra. Vou ficar aqui no canto. Eu represento os moradores. Acho já os vereadores, a princípio, já me conhecem. Quem não estava aqui na primeira audiência pública, os moradores do Parque Banhado da Vergueiro.
E o que eu queria só deixar claro, eu não quero falar se está certo as emendas, se estão erradas ou não. Eu só peço e quero que visualizem que nós precisamos ter celeridade nesse caso. Eu acho que é o principal. Por que eu falo em questão de celeridade? Nós estamos vendo lá na tela um projeto de lei 2022, mas o primeiro projeto de lei se iniciou em 2005. Quem tem lote, os nossos clientes que estão aqui presentes sabem, se iniciou em 2005. Então, nós estamos aqui falando de um projeto que se iniciou há mais de décadas. Então, o que é isso? Nós precisamos resolver essa situação. Aqui na casa, esse projeto veio esse ano. Nós já, como vocês mesmos falaram, o vereador Gil mencionou, que já participou de 4 reuniões, já foi para outras comissões, mais reuniões. Eu estou com esse caso há 2 anos, acredito, uns 2 anos nós estamos trabalhando nesse caso. Eu já participei de mais de 15 reuniões aqui na prefeitura. Então, teve uma reunião que nós fomos junto com o Biratã, lá no CMDI, nós começamos às 8 da manhã, nós estávamos em uns 20 representantes, cada um tinha uma ideia que era muito boa a ser implementada. Só que se for fazer o que cada um estava pensando, nós não vamos sair do nível nunca. Nós precisamos avançar. Então, é isso que eu quero a compreensão. Acho que as ideias do vereador Gandeia, parabenizo, são muito boas, mas eu acho que nós precisamos avançar. Quem sabe ali na frente fazer alguma retificação, algum outro projeto, mas agora chegou o momento de nós avançar, ver para olhar para frente, chegou até aqui, por onde passou as casas, as comissões que se passaram esse projeto, olharam com bons olhos, foram técnicos que avaliaram e eu acredito que está perfeito como está. Então, agradeço a oportunidade da fala, é só isso. Não estou falando que está certo ou errada a emenda, mas é só por uma questão de celeridade mesmo, que eu acho que o projeto precisa avançar. Obrigado, vereador Gil. Obrigado, meu irmão. Alguém mais? Apenas reforçando ali as palavras do advogado que representa os moradores, é algo que com certeza, eu tenho total certeza que com essa legislatura vai sair isso. Eu não tenho a menor dúvida que esse ano isso aí anda. Só que às vezes o diálogo ele é algo que ele é essencial. Como o vereador Candeia propôs as emendas, eu fui vencido na comissão, nós ia a plenário, quando vê nós derrubava a emenda e nós não teria esse potencial construtivo a ninguém, entende? Então eu acho que o diálogo às vezes é a melhor forma, mas esse ano, sem sombra de dúvida, vamos avançar nessa pauta. Boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida, na realidade é dúvida mesmo, que está sendo discutido aqui... Só um minutinho, só sim. Diga o seu nome e o senhor é proprietário. Sim. Ok, desculpa. Jorge Merlin, eu sou proprietário de um dos terrenos do Vergueiro ali, do Banhado. Nas explanações que foram feitas aí pela mesa, eu consegui entender que a transferência do potencial construtivo seria você transferir para alguém, um proprietário transferir para outrem, né, um potencial de construção. E aí, ao mesmo tempo, nesse projeto, eu vi que vocês estão trabalhando com invasões, com terras invadidas. Não está uma confusão ou as duas coisas não deveriam ser tratadas separadas? Se eu tenho terras invadidas que não têm potencial construtivo, por que essas terras que não têm potencial construtivo estão sendo tratadas junto com terras que têm potencial construtivo e que não são invadidas? Para mim, isso não ficou claro, porque eu acho que se essas duas coisas estão no mesmo projeto, a coisa vai embolar. Por quê? Quem tem uma terra invadida é uma situação. Quem tem um terreno limpo, sem invasão, e quer dar continuidade a isso, para mim, é outra situação. Então, eu só gostaria de entender um pouco mais isso, porque que duas coisas que, na minha cabeça, são distintas, estão sendo tratadas dentro de um mesmo projeto de lei. Só para ficar claro. Obrigado. Obrigado, Jorge. O vereador Candeia vai fazer a explicação para o senhor. Liga, Candeia. Só esclarecendo essa parte, um projeto de lei, ele não necessariamente aborda um aspecto da desapropriação. Na verdade, o que o município fez? Ele pegou e trouxe todas as hipóteses por tombamento, seja por interesse ambiental, seja por regularização fundiária ou indenização para equipamentos públicos, como o Parque da Vergueiro, como uma rua, como qualquer outra, né? Então, apenas nós melhoramos
o projeto, por exemplo, permitindo que desde já a desapropriação se consolide, né, dentro do projeto, e, ao mesmo tempo, nesse aspecto da regularização fundiária, a gente propôs uma discussão de tratar com o mesmo índice as duas hipóteses de política habitacional. Então, assim, são partes distintas da norma, mas fazem parte de um mesmo contexto de desapropriação. Então, eu acho que não há nenhuma contradição em se tratar desse tema do potencial construtivo nessa regulamentação. Acho que é muito oportuno que o município trate. Em relação ao doutor, desculpe seu nome? Candeia. Tá, Divan. Assim, em relação ali àquela questão específica, o processo legislativo ele tem um trâmite. E não tem como nós abreviarmos o processo legislativo. Ele tem um trâmite que ele tem que ser seguido. O que aconteceu é que nós melhoramos, como eu já expliquei antes, não devolvendo ao município ou ao conselho. Tudo está tramitando aqui neste dia, toda esta parte que poderia espelhar uma nova reunião do conselho. Então, a parte de celeridade que podia ser dado, nós já estamos dando. E ela está tramitando absolutamente regular aqui dentro, não tem nenhum entrave no processo legislativo. Ele segue seu trâmite e nós estamos seguindo ele com tranquilidade, doutor. Eu só queria complementar para o Jorge, eu acho, né, Jorge? É importante que nós acabamos hoje concentrando a discussão nessa questão aí da regularização fundiária, da habitação de interesse social. Porque as demais questões do projeto de lei já foram vencidas. Sobre esta questão, o Legislativo, né, através da Comissão de Finanças, apresentou sugestões de modificação no projeto de lei que o Executivo trouxe. E por isso, se você tiver, não sei se você participou da audiência anterior, na audiência anterior, por exemplo, a discussão foi ampla acerca da integralidade do projeto de lei. Hoje, concentramos nessa questão porque foi a questão que ficou mais, que ficou com emenda, né, para ser debatida hoje. Apenas por isso. Eu acho que é um ponto muito positivo, né? A gente pensar assim, pô, a lei ela é completa, ela trata de uma série de aspectos, mas praticamente todos eles já foram vencidos. Resta apenas para a Comissão de Finanças que a gente pensa esse tema e aí segue o trâmite da Câmara de Vereadores, como disse o vereador Rodinei Candeia. Boa noite, Cristiano Basso, presidente do Sinduscom atual. Boa noite a todos. Eu fui procurado pelo vereador Candeia há cerca de 2 meses atrás, pedindo um parecer sobre essa emenda, né, o qual nós atentamos, especialmente hoje no Sinduscom, os incorporadores eles estão muito ligados a construções mais no eixo central da cidade e geralmente fizemos negociações com pessoas e outras empresas que têm o potencial construtivo de patrimônio tombado ou o que é que seja, né? O que achamos de forma muito produtiva, em vez da grande valorização, vamos dizer assim, dos terrenos hoje de Passo Fundo e você deixar de poder construir naquele específico lugar, né? Com relação a essa parte das invasões e que foi debate também, eu acho bastante interessante, daqui a pouco ter uma análise mais profunda. Confesso que talvez o Sinduscom não deu tanta atenção a isso, até porque não é uma prática nossa nesse tipo de regularização, tá ok? Mas acredito que a ideia do Candeia de trazer isso e de uma forma mais precisa, também tenho contato com o doutor aqui em relação a essa parte da Vergueiro. Tivemos um contato anteriormente, ele me procurou há um tempo atrás para saber até o interesse de possíveis incorporadores, como poderia viabilizar esse tipo de negócio. Acho que está no momento de, aproveitando a ideia do prefeito Pedro de acelerar algumas coisas, não deixar para trás isso, e quero deixar à disposição o Sinduscom. A entidade está aí também para participar desse debate. Boa noite. Boa noite a todos. Saudar o presidente da casa, presentes. Eu queria dar um retoque na fala. Só um minutinho. Só se identifica para nós, por gentileza, amigo. Só se identifica para nós, por gentileza. Meu nome é Roger Adolfo Lara. Eu sou proprietário do imóvel. naquilo que o doutor Adivan se referiu,
de celeridade. Eu queria dizer que eu adquiri um terreno desapropriado pelo município quando vocês ainda não eram nascidos. Quando muitos ainda não eram nascidos. Em 2006, para quem não sabe, 2006, 16 anos atrás, ali a gente olha PLC 02/2022. Para quem não sabe, lá em 2006, o prefeito Oswaldo Gomes pediu ao procurador do município, doutor Alcindo Roque, que fizesse uma desapropriação, como chama, um decreto de desapropriação de áreas. Isso em 2006. A pedido do prefeito Oswaldo Gomes, o procurador do município, doutora Carol, na época, fez esse decreto, e esse decreto vem ao longo dos anos sendo reeditado. A cada 5 anos, ou a cada 4 ou 5 anos, ele vem sendo reeditado. Então eu quero dizer para vocês que eu estou nessa luta há 16 anos. Há 16 anos eu estou nessa luta, assim como o senhor Roque, como outros proprietários, para ver o nosso direito reconhecido. Há 16 anos eu estou nessa luta, para quem não sabe. E esse meu imóvel foi adquirido quando muitos ainda não tinham nascido. Então, por isso... Isso que o doutor Advan pede a celeridade, porque para quem chega aqui pela primeira ou segunda vez, pensam que a gente está tratando do PLC 2022 desde ontem. Não. Tem gente lutando nisso há 16, 15, 14, 13 anos, porque o município simplesmente desapropriou a nossa propriedade e desde então vem empurrando de barriga uma solução. Jorge, para concluir, por gentileza, senhor Jorge. Como? Para concluir. Para concluir, graças ao pessoal da CEPLAN e PGM, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, se teve um avanço muito grande nisso e que a gente espera que agora com o secretário Giese, a coisa tenha um fim. Não estou aqui para defender nem o 08, nem o 1.9. Estou aqui para defender essa celeridade a qual o doutor Advan se referiu. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Jorge. Com certeza teremos serenidade. Em torno de 3 meses, nem isso o senhor vai ver se a lei é aprovada. Promessa da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Com a palavra, meu líder. Boa noite, meu nome é Roque Tomazini, Roque Gilberto Andes Tomazini. É o seguinte, em 78 eu comprei uns terrenos lá, para os meus filhos. Mas os filhos a gente cria para o mundo, e eles foram, eu fiquei lá sozinho. O que acontece? Eu não posso fazer nada, nem a prefeitura pode fazer nada naquele terreno, porque não é nenhum nem do outro, um está atrapalhando o outro, né? Só que eu pago por um terreno R$ 2.200 de imposto por ano, um terreno que eu não posso botar nem um tijolo. Então, essa questão do imposto sobre aqueles terrenos me parece altamente injusto. Não é meu e eu tenho que pagar uma fortuna, né? Então, é só esse detalhe. Realmente, de 78 para cá, a gente congelou tudo. Não pode fazer nada. Só essa questão do imposto que eu não me conformo. Interessante. Obrigado. Muito obrigado. Muito interessante essa questão vir a casa, hein? Podemos com certeza pensar. Mais alguém, senhores? Senhores? Vereador, eu vou manifestar aqui sobre algumas... Senhor presidente, sobre alguns aspectos que foram
levantados aqui. Primeiro, essa questão do interesse legítimo dos proprietários do vergueiro, acho que ela já está bem conduzida e nesse tema específico não há nenhuma discordância. Já está bem conduzido o assunto e a tramitação aqui vai ser o mais célere possível, até porque tudo tem prazo. Tá? Em relação ao que levantou o secretário Diese, algumas observações. Em relação a saneamento, obras públicas, aparelhos públicos, não pode haver distinção entre uma área regularizada e um novo loteamento. Ele vai ter que ter o mesmo tratamento, inclusive de saneamento. E por isso precisa regularizar, porque sem regularizar o município não consegue fazer isso. Então, não pode haver essa diferença. O aparelhamento público de uma área regularizada ou de uma nova habitação tem que ter. Em relação, eu até me surpreendi com a sua fala, que eu achava que o proprietário estava duplamente punido. Ele está punido porque ele perdeu há mais de uma década o uso do seu imóvel, ele está com essa área invadida, ele não pode fazer nada. Ele vai ser punido porque o índice para ele é 0,8 e não 1,9. E agora eu descobri que ele é punido porque na avaliação desse imóvel, a invasão é considerada como fator de desvalorização. Quer dizer, o cara é punido 3 vezes por uma situação que ele não deu causa. Isso é um absurdo. Então, primeira que eu acho que tinha que ser repensado e considerado. Não sei nem quem é o sujeito. E em relação ao que o vereador e a preocupação da vereadora Ada e do vereador Gil em relação à má-fé, se eu for levar isso como regra, eu posso pressupor a má-fé de quem estiver no município, que pode estar querendo favorecer alguém que tem área para ser desapropriada. E eu não posso pressupor isso. Por isso que eu tenho que tratar igual. A área de regularização e a área... Eu não posso ter índice diferente. Eu tenho que ter o mesmo índice. Eu não sei se o certo é 1,9, se é 1,2, se é 1,3, se é 2,0. O município que propôs 1,9 para novas desapropriações e que eu considero que tem que ter o tratamento igual. Ou regularização, ou desapropriação, tem que ter a mesma coisa. Porque senão eu posso estar direcionando todo o esforço municipal para novas unidades habitacionais e não para regularizar o problema que nós já temos aí e, como mesmo que foi dito, não está se mostrando nenhuma solução daqui para frente. Obrigado, vereador Candeias. Quero agradecer aqui já ao senhor Ubiratã Ouro, Carol, o pessoal do nosso secretário Diese, os demais colegas, o público presente, o público que nos acompanhou nas redes sociais. Mas nos damos encerrado pela audiência pública e, com certeza, a preocupação da casa, tenho total certeza que foi no andamento do processo. 3, 4 meses esse processo vai estar aprovado. Palavra nossa aí, independente do que aconteça, com certeza a população não pode pagar, independente do debate que tem que ser deliberado. Sendo assim, nos damos por encerrado essa noite. Um forte abraço, muito obrigado. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.